Você já percebeu que quanto mais fácil parece o caminho, mais vazio ele é quando você chega lá? Tipo assim, você chega, mas não sente nada. A gente cresceu achando que atalho é sinônimo de inteligência. Mas e se o atalho for só preguiça disfarçado de esperteza? Porque quando você pensa bem, tudo que realmente vale a pena na vida veio de um processo difícil, demorado, solitário e na maioria das vezes sem ninguém pra te aplaudir. E é disso que esse episódio de hoje Jovens Titãs fala, A Busca. Um episódio que parece só mais uma aventura de Robin, mas que na real é uma das histórias mais humanas da série inteira. Tudo começa com ele sendo derrotado. Robin, o cara mais disciplinado dos Jovens Titãs, o que treina todo dia, o que sempre tem um plano pra tudo, perde. E perde feio, cara. O nome do oponente é Kataru, o lutador experiente que desarma ele com facilidade. E pra piorar, ainda solta uma frase que fere mais do que o golpe que ele tomou. Você é bom, mas não é o melhor. E é isso, não existe humilhação maior pra quem vive tentando ser perfeito. Porque o problema de quem se cobra demais é que qualquer falha vira um terremoto existencial. E se você vive tentando ser perfeito, acho que você entende o peso disso, né? Robin, por sua vez, decide o que qualquer um de nós já quis fazer depois de cair. Provar que é melhor. Tá ligado aquele lance de sentar direito, agora eu vou jogar sério quando você tá perdendo no FIFA? Basicamente isso. No episódio, ele acaba descobrindo que Kataru treinou, entre aspas, com o tal de o mestre verdadeiro. Por isso que ele o derrotou. Não é porque ele era mais forte, é porque ele teve um treinamento diferente que Robin acabou não tendo. Essa é a desculpa que ele tava se dando. Então, resolveu ir atrás desse mestre para aprender o golpe final. Aquele que tornaria ele basicamente invencível. Mas para isso, ele precisou sair da cidade, abandonar sua equipe e embarcar numa jornada sozinho. E é aqui que o episódio começa de verdade, quando o herói deixa de lutar contra os outros e começa a lutar contra si mesmo. No caminho, ele encontra uma senhora simples, que parece ser só mais uma moradora das montanhas. Ela olha pra ele com um ar de que já vi muitos como você, e diz algo que parece provação, tá? Mas é pura filosofia. Você busca o mestre, então suba a montanha. O caminho para o topo era um desafio. Muitos tentaram, muitos falharam. E é isso, nada de atalhos, nada de armas mágicas, nada de Robin usar seu gancho para pular as partes difíceis. Ele vai ter que caminhar e cada passo vai ser uma lição. Robin então começa sua jornada. E cara, aquela não era uma montanha qualquer não, tá? É um tipo de lugar que pareceu feito para testar não só seu corpo, mas principalmente o seu orgulho. A cada passo ele enfrenta uma provação, física na maioria das vezes, mas também simbólica. O primeiro desafio é simples, atravessar um rio que parecia ser só mais um obstáculo qualquer, mas não era, tá? Para isso, ele deveria derrotar o primeiro guardião. Robin, por sua vez, já tinha derrotado inúmeros inimigos maiores do que ele, mas esse em específico ele não conseguia. Talvez por estar desarmado, talvez também por não entender algo. Aquela ali acaba sendo a primeira vez que ele se vê só como um garoto tentando provar algo pra alguém, pra ele mesmo também. E essa é a primeira verdade dura do episódio. A maioria das nossas lutas não é contra o mundo, é contra o medo de não sermos bons o bastante. Se você parar pra analisar sua jornada até aqui, se você realmente tá tentando crescer, se tornar alguém melhor, você consegue perceber isso. Felizmente, depois de tentar muito e aprender com a situação, ele consegue usar a força do próprio oponente contra ele, para derrubá-lo. E aí Robin começa a perceber que não era só sobre vencer, era sobre entender que todo desafio que ele precisava enfrentar ensinava uma lição. Dito isso, ele continuou sua jornada. E aqui o episódio mostra seu lado mais estoico, porque enquanto Robin sobe, a senhora da vila, aquela mesma do começo que parece ser só uma coadjuvante, observava tudo de longe com expressão tranquila. E parece que ela sabe exatamente onde ele vai errar, mas não o impede, porque ela entendeu algo que os verdadeiros mestres sempre entendem: ninguém aprende sem enxergar o próprio erro. Cada cena de escalada que a gente vê é um lembrete de que o crescimento acaba não sendo linear. Às vezes você acha que tá subindo, mas na verdade tá só rodando em círculos, como Robin faz muitas vezes no episódio. Às vezes esse caminho mais longo que você tá enfrentando é o único que faz realmente sentido. Se você pegar um atalho, não vai chegar lá do mesmo jeito. E eu acho que é por isso que esse episódio acaba sendo bem simbólico pra mim. Porque enquanto o vilão, Kataru, quer o poder sem o esforço, indo pelo caminho que Robin já enfrentou, o garoto entende algo diferente, que a jornada era o seu próprio treino. Depois de enfrentar outros guardiões em situações completamente inusitadas e bizarras, lutando, apanhando muito, mas principalmente aprendendo muito mais, Robin chega até o topo da montanha. E pela primeira vez não tinha ninguém lá para ele lutar contra. Só um silêncio. Um tipo de silêncio que incomoda mais do que qualquer soco. O silêncio que faz você ouvir seus próprios pensamentos e perceber o quanto eles gritam. Ele olha em volta esperando o mestre verdadeiro aparecer, mas o único rosto que aparece é aquele mesmo familiar, o da velha senhora que ele conheceu lá no começo da jornada. Ela tá lá, parada, tranquila, com aquele mesmo olhar calmo de quem já entendeu tudo o que você ainda tá tentando descobrir. Robin, exausto depois de escalar, lutar e passar por situações muito difíceis, pergunta: cadê o mestre? E ela responde com a serenidade de olhar algo simples: você o encontrou. Ela era o verdadeiro mestre. O herói que passou o episódio inteiro lutando por força, descobre que o verdadeiro mestre acaba sendo uma velhinha. E é nesse contraste que mora a filosofia da coisa. Porque Robin achava que o mestre seria alguém invencível, alguém como ele almejava ser. Mas na real, o verdadeiro mestre era alguém que agora já não precisava mais lutar. E é aqui que o episódio te dá um tapa metafísico, porque a senhora diz pra ele: você achou que vinha aqui aprender a vencer, aprender talvez um golpe, mas o que ele realmente precisava aprender era a perder. E essa parte é cruel, cara, porque crescer de
verdade é isso, aprender a perder. E ainda assim continuar subindo sua montanha, enfrentando desafios, perdendo, derrotado, levantando de novo, vencendo, perdendo de novo. É assim. Enquanto isso, Katarou, o rival que buscava o mesmo mestre, aparece revoltado. Ele pegou o caminho mais fácil, cortando a montanha, evitando as provações, aproveitando o caminho que Robin trilhou sozinho. Ele chega descansado lá em cima, pronto pra lutar contra Robin e conseguir assim ganhar o favor do mestre. Mas mesmo assim, ele acaba chegando vazio, sem cicatrizes, sem um aprendizado. E quando tenta atacar Robin, o resultado é inevitável. Robin vence, não porque ficou mais forte, mas porque ficou mais completo, eu acho. Todos os desafios que ele enfrentou durante sua jornada na montanha lhe ensinaram alguma lição. Lições essas que ele põe em prova contra o Katarou e entende. A luta entre os dois acaba sendo rápida. Todos os golpes que Katarou tentava dar no Robin, ele conseguia revidar facilmente com algo que aprendeu durante a jornada. É uma luta rápida, mas cheia de simbolismo. E é aqui que o episódio revela a sua moral. O verdadeiro aprendizado não é sobre chegar primeiro, mais rápido ou mais facilmente. É sobre chegar consciente, sobre entender como e por que você chegou. Nietzsche mesmo já dizia, quem tem um porquê, suporta qualquer como. E Robin encontrou seu porquê na jornada. Ele subiu a montanha inicialmente para aprender um golpe, mas no final ele acabou aprendendo algo melhor, conhecendo a si mesmo. Não foi o verdadeiro mestre que ensinou para ele um golpe mortal, foi a jornada que o levou até o verdadeiro mestre que lhe ensinou lições valiosas. Ele aprendeu a lutar com desafios, não com o prêmio, entende? E é por isso que ele acaba vencendo o Katarou. A senhora, no final das contas, acaba apenas observando e sorrir, dizendo que a jornada é sua. E essa frase, comparada quando ela disse lá no começo do episódio, ganha outro peso, porque agora Robin consegue entender o que ela quis dizer. O caminho não é uma punição pro prêmio, é um espelho, é onde você aprende de fato. No fim, o episódio A Busca não é sobre luta, é sobre um tipo de vitória que não aparece nos créditos, não aparece quando você sobe no pódio. É aquela que só você sabe que aconteceu, só você presenciou, só você batalhou, o seu caminho difícil até a vitória. Robin acaba não voltando com uma nova técnica, nem com um troféu. Ele volta simplesmente diferente. E às vezes isso é tudo que uma jornada deveria te dar. Mas claro, a gente sempre vai querer ter um prêmio, um troféu pra esbanjar e dizer que chegamos no topo. Isso é normal, não vou te desmerecer por causa disso. O episódio termina com ele de volta à torre, tranquilo agora. Os titãs se perguntam o que ele aprendeu, mas ele só sorri, não explica nada. E é isso que torna esse final tão bom, porque as melhores transformações não precisam ser ditas, elas precisam ser sentidas por você, não por mais ninguém. Katarou perdeu no final das contas porque não quis aprender com o difícil, e Robin venceu justamente porque entendeu que o difícil era o aprendizado. E eu não tô dizendo que você só deve seguir o caminho difícil. Se tem uma forma mais fácil de realizar, por exemplo, um trabalho manual, você deve fazer. E o episódio te faz pensar isso. Quantas vezes na vida a gente tenta pular o caminho? Quantas vezes você se pergunta por que as coisas são tão difíceis, sem nem perceber que é justamente essa dificuldade que te molda? A verdade é que o caminho fácil é a ilusão confortável. Ele te dá o resultado, te entrega o prêmio, mas rouba a sua história, rouba o seu conhecimento. Robin ali aprendeu o que os filósofos estoicos já diziam há 2000 anos atrás, que a dor é uma professora exigente, mas justa. Marco Aurélio, imperador e pensador, escreveu algo que parece ter saído direto desse episódio. O obstáculo à ação avança a ação. O que atrapalha o caminho torna-se o caminho. Ou seja, aquilo que te atrasa, na verdade, é o que te empurra pra frente. O problema é que a gente foi ensinado a odiar o desconforto, a fugir do erro, a buscar atalhos pra tudo. Mas a vida não tem um aplicativo de mapa, não existe rota. Você vai ter que subir a montanha suando, tropeçando, errando, e quando chegar lá em cima vai perceber que o topo às vezes nem era o ponto mais alto, tá? E é por isso que eu acho que esse episódio é tão forte, porque ele não te promete vitória, só te prepara pra vida. E essa é a lição mais cruel que ninguém quer ouvir. Enfrentar o caminho não garante sucesso, vou afirmar isso novamente, mas garante que você vai estar pronto, aconteça o que acontecer. Então, se você tá passando por uma fase onde tudo parece demorar, onde nada tá fluindo como você quer, onde a vida parece estar te testando, fica tranquilo, cara. Talvez ela não esteja te atrasando, não. Talvez ela esteja te treinando, te ensinando a lidar com a bênção que você vai receber no futuro. No fundo, o caminho difícil não é castigo, é convite para você descobrir de que material é feito. E se Robin aprendeu isso enfrentando monstros, vilões e guardiões, a gente aprende isso enfrentando boletos, corações partidos e dias que levantar da cama já é escalar um Everest. E quando você chegar no topo que almeja, vai ver o que se tornou de fato. Vai estar apto a receber o fruto do esforço. Porque convenhamos, se o garoto do início da montanha receber tudo de mão beijada, ele vai se destruir. Por mais consciente que você se ache, se não tiver provações que provam que você está apto, de uma forma ou outra você vai acabar com tudo. E no final a senhora vai olhar pra você e te dizer a mesma coisa que disse pro Robin. A jornada é sua. Pensa nisso antes de dormir. E eu vou ficando por aqui. Valeu.